Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Isaías capítulo 6, verso 1 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, que é uma categoria de anjos, estavam por cima dele, do trono. Cada um deles tinha 6 asas. 2 asas eles usavam para cobrir o rosto, 2 asas cobriam os pés, e as demais asas, outras 2 asas, eles voavam. Agora vamos para as palavras dos serafins, o pronunciamento, o que eles diziam, enquanto estavam ali naquele trono tendo aquela visão. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça. Verso 5, Isaías dizendo: Então disse eu, Isaías, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que Isaías disse ai de mim? Eis a razão. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aí. Feche os olhos, mas não feche Isaías 6. Nós vamos discorrer este texto. Pai Santo, mais uma noite estamos diante do Senhor. Eu quero te agradecer por sua bondade, porque todos esses dias o Senhor tem nos visitado, imerecidamente. Tem falado conosco, imerecidamente. Tem tido, Deus, a prontidão e a paciência de comunicar a nós um pouco do seu ser. Para te ser sincero, eu estou surpreendido com o que o Senhor tem feito. E eu não sei se o Senhor vai fazer o mesmo essa noite. E eu não quero confiar na carne e nem no braço humano para que tal coisa seja feita. Deus, faz o que bem entender. Faz conforme o Senhor quiser fazer. Faz, Senhor, de maneira a receber glória, a nos conformar à imagem do seu Filho. Oh Deus, despeja da graça aqui mais uma vez. Despeja, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém. Irmãos, preste atenção. Quero a atenção total de vocês. Talvez você não conheça porque não é tão popular. Pregador norte-americano, teólogo, professor, que faleceu ano passado, R.C. Sproul. Muitos anos atrás, lecionando teologia em uma faculdade de teologia, uma das suas alunas, após a aula, o procura e diz para ele: Professor Sproul, eu quero me abrir com você acerca da minha igreja. Pois não, minha querida? Então aquela jovem diz: Professor Sproul, eu congrego em uma igreja em tal cidade e eu estou muito chateada por algo que tem acontecido. Parece que todos os domingos o meu pastor faz de tudo para esconder a verdadeira identidade de Deus. Parece que o meu pastor não quer que as pessoas se assustem com Deus. E ele faz de tudo para domesticar a Deus. Eu vou ao culto com a intenção de adorar um Deus grande, excelso e poderoso. E o que eu encontro em nossa igreja é um Deus inócuo, é um Deus domesticado, é um Deus dócil e é um Deus mais digno de pena, de dó, de misericórdia, do que de louvor e adoração. E eu acredito que assim seja também na maioria dos púlpitos modernos.
Parece que as pessoas não querem amedrontar, os pastores não querem amedrontar as pessoas, revelando a verdadeira identidade de Deus. Ao invés disso, propagam uma caricatura barata de Deus, enquanto o Deus único e verdadeiro fica oculto. Irmão, a teologia em um tempo foi chamada a rainha das ciências, rainha das matérias. E dentro dos postulados da teologia nós encontramos a grande joia, o grande estudo, a teontologia, o estudo do ser de Deus. Há 200 anos atrás, eram os sermões mais pregados nos púlpitos da igreja. Os atributos de Deus, quem Deus é, o que Deus faz, mencionar, ensinar o ser de Deus. Mas um tempo para cá, essa doutrina foi banida dos púlpitos, para dar lugar à doutrina do homem, à exaltação do homem. Como eu disse aqui um tempo atrás, numa das primeiras mensagens, o conhecimento que nós temos de Deus, o conhecimento que nós adquirimos de Deus, vai definir o tipo de vida que nós temos. É o conhecimento de Deus que define nossa fé. É o conhecimento de Deus que define como enxergamos a vida. É o conhecimento de Deus que define como nós sofremos, passamos as tribulações. O conhecimento de Deus, diga-me o que você sabe de Deus, e eu digo quem você é. Você é pesado pelo conhecimento de Deus que você tem. Uma vez, eu levo à conclusão então que um elevado conhecimento de Deus levará você a uma vida profunda, a uma vida santa, a uma vida elevada e uma vida piedosa. Se você acompanhar comigo no 2º capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, ele diz algo interessante. Ele diz: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos, durante esses dias aqui, parece que um véu foi tirado. Porque me parece que há muitos anos, o Deus desse século colocou um véu, uma venda. Ele cegou o povo de Deus, de modo que o povo de Deus não estava conseguindo enxergar a beleza do conhecimento de Deus. Os atributos de Deus, o encanto do conhecimento de Deus parece que estava velado, oculto, escondido. Então nós não podíamos apreciar isso. Estava oculto. Parece que estávamos cegos a essa riqueza insondável. Então as pessoas não conseguem reparar a glória, a beleza e o valor que tem a pessoa de Deus. Mas essa noite, nesses dias, nós estamos aqui para tirar o véu e redescobrir este ser ímpar, uno, singular, que é o nosso Deus. Esses dias nós vamos desvendar a beleza do seu ser. O conhecimento de Deus. Agora, preste atenção. O aspecto mais importante do conhecimento do ser de Deus é a sua santidade. O aspecto mais importante do conhecimento do ser de Deus é a sua santidade. O atributo mais importante de Deus, mais elevado, é a sua santidade. Não existe nenhum outro atributo tão singular, tão elevado, tão distinto como esse. E quer ver como eu provo? Eu provo na visão de Isaías. É o único atributo diante do trono que está sendo dado ênfase. Os anjos cantam: Santo, 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 Santo.
Detalhe, não só para o atributo que eles dão ênfase. Você não está vendo os anjos cantarem amor, amor, justiça. Você não está vendo eles cantar misericórdia, bondade ou soberania. Eles estão enfatizando santo, santo, santo. Segunda coisa que você deve notar, o local onde eles estão enfatizando. O céu, a eternidade. É o atributo que fica o tempo todo, dia e noite, em toda a eternidade. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Deus colocou aqui, porque Deus quer mostrar para nós que Ele está dando ênfase neste atributo. Para que nós voltemos os olhos e demos a importância, relevância, quando pararmos diante desse atributo. Porque é esse que Deus escolheu para ser ressoado pelos anjos por toda a eternidade. Sanctus, sanctus, sanctus. A santidade de Deus é o atributo que mais expressa o seu caráter. A santidade de Deus é o atributo que mais expressa a sua natureza, a sua essência. Não é que Deus possui santidade. Deus é santo. Para não ser santo, Ele tem que deixar de ser Deus. Um antigo puritano disse, a santidade de Deus não é um atributo. A santidade de Deus é o atributo. É o atributo dos atributos. Agora nós vamos aprender como o conhecimento deste atributo pode impactar radicalmente nossas vidas. Como o acesso a esses corredores sagrados, em especial a esse terreno que agora é perigoso, vamos discorrer da santidade de Deus. Como o conhecimento desse atributo pode afetar e transformar a sua vida, como está em Êxodo 34:8. Depois de Deus se revelar, Moisés foi ao chão. O que significa Deus ser santo? O que quer dizer a santidade de Deus? Ou o que se quer dizer Deus ser santo? Essa palavra vem do hebraico kadosh. Santo, santidade, kadosh. E ela tem dois significados: cortado e separado. Quando diz respeito de Deus, kadosh dá a ideia que Deus é cortado do pecado, separado do pecado, do mal, e Ele é posto à parte, transcendente, distinto. A ideia então de santidade compreende duas coisas. Primeiro, a pureza de Deus. Segundo, a distinção de Deus. Deus ser santo significa, primeiro, a pureza de Deus e a distinção, a transcendência de Deus. Isso significa Deus ser santo. Deixa eu te dizer algo aqui. Toda vez que você pensar em Deus, todas as vezes que você abrir o livro de Deus, todas as vezes que você dobrar o seu joelho e orar, todas as vezes que você subir em algum lugar para cantar, tenha sempre isso na sua mente: Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Vamos então para a primeira ideia de santidade, a pureza de Deus. O que significa a santidade de Deus? Fala da pureza de Deus. Significa que Deus é puro, sem pecado, sem mancha. Não há um detrito no seu caráter, não há uma ruga no seu ser. Não há um pecado. Deus não tem dolo. Santidade fala da impecabilidade de Deus. Deus não pode pecar. A ninguém mais você pode atribuir isso. Não há um ser que exista em toda a face do universo a quem você pode atribuir impecabilidade. Só Deus é impecável.
Abacuque 1,13 diz: tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus é santo. 1 João 5, Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Deus é luz, Deus é puro. Fala da pureza de Deus. Deus é puro, completamente puro, intensamente puro. Não uma ruga, uma mancha, um detrito no seu ser. Deus é completamente impecável. É impossível que o Altíssimo peque ou perverta o juízo. Você tem ideia da santidade de Deus? É algo tão forte. Bastou quantos pecados para Deus banir Adão e Eva do Éden? Um só pecado. Um único pecado fez com que Deus banisse Adão e Eva do paraíso. Por quê? Porque Deus é santo. Agora, a santidade de Deus não implica só em Deus ser puro. Santidade também significa que Deus é moralmente perfeito. Primeira, a pureza de Deus. A pureza. Segundo, a perfeição de Deus. Deus não tem falha. É impossível que Deus erre. É impossível que Deus se equivoque. É impossível que Deus fale. Deus é perfeito. Você não tem ideia de algo perfeito. Não existe em toda a esfera da existência algo perfeito. Se você quer imaginar algo perfeito, os teus olhos têm que se voltar para Deus. Só Ele é perfeito. A santidade implica na sua perfeição. Você encontra harmonia em todos os atributos. Não um que ele exceda mais e outro que ele deixa a desejar. A perfeita harmonia em todos os seus atributos. E não há falha, nem mancha, nem equívoco em nenhum deles. Deus é perfeito. Salmo 18:30 diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. Você serve um Deus que não falha, que não desliza, que não escorrega, que não trapaceia, que não titubeia, que não hesita, que não pode falhar. Você serve um Deus que não tem uma mancha, uma ruga, completamente puro. Segundo, o que é a santidade de Deus? Primeiro, a pureza. Segundo, a transcendência de Deus. A distinção de Deus. Deus é transcendente. A palavra do transcendente vem do latim transcendere. Voar alto. Levantar-se sobre. Exceder. Estar acima. Como Criador, Deus está acima de toda a criação. Deus excede toda a criação. É o El Elyon, o Senhor Altíssimo. Por que Altíssimo? Porque Ele é mais elevado do que qualquer outra coisa. Ele está acima da ordem da criação. Ele excede totalmente a sua criação. Como Criador, Deus é totalmente distinto de cada ser criado. E presta atenção, a distinção de Deus do restante da criação não é meramente quantitativa. É o mesmo, mas maior. Então, Deus tem a mesma essência, mas é maior. Mas a distinção de Deus é qualitativa. É maior e é em qualidade superior. Deus é distinto. Significa que Deus é incomum, invulgar, inigualável. A ideia de distinção, de transcendência é essa. Na categoria de Deus, só existe Ele. Ele não tem quem possa se comparar com Ele. Deus é distinto, meu irmão.
Mesmo as criaturas mais perfeitas, vamos usar os serafins, são as criaturas mais perfeitas, lindas, graciosas, comparadas ao ser de Deus, são micróbios que rastejam dentro do esgoto, porque Deus é incomparável, transcende tudo que existe, é distinto de tudo que existe. Na categoria de Deus, Ele está só, não há mais ninguém que possa se comparar com Ele. Isaías 40:18. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Você serve esse Deus. É o Deus que nós desejamos servir. Agora, isso foi a guisa de introdução. Vamos para o texto. Isaías capítulo 6. Vamos começar com a confrontação. A cena se inicia com Isaías sendo confrontado com a santidade de Deus, que chocou a sua vida. Isaías, o texto começa, Isaías sendo confrontado com a santidade de Deus. O texto começa, no ano da morte do rei Uzias. Que ano foi esse? 739 a.C., 7 séculos atrás. O rei Uzias havia morrido. Ele reinou 52 anos em Jerusalém. O início do seu reinado foi bom, teve prosperidade, mas no final do seu reinado, Uzias pecou. Ele entrou no santuário e ele queimou incenso, e não era permitido para ele, somente o sacerdote poderia ir. Qual foi o pecado de Uzias? Ele não respeitou a santidade de Deus, pecou contra Deus. Nesse tempo a nação entra numa crise terrível, e Isaías vai ao templo em Jerusalém clamar ao Senhor. Diante dessa crise, ele vai buscar o Senhor. E lá dentro do templo, Isaías tem a visão dos céus e o trono de Deus. E Isaías é confrontado com a santidade de Deus. E ele diz assim, verso 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Deus permitiu que Isaías o visse. Isaías mal sabia que estava prestes a ter uma experiência que marcaria toda a sua vida ali no templo. Que mais o texto diz? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Notem, aonde Isaías vê Deus? Aonde foi que Isaías vê Deus? Aonde todo teólogo contemporâneo deveria vê-lo? Aonde todo pastor contemporâneo deveria vê-lo? Aonde toda a igreja moderna deveria vê-lo? No seu trono. Nós temos aqui uma menção da soberania de Deus. Deus estava exercendo o seu governo pleno em toda a terra. Que mais? Assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. A ideia aqui era o manto real, como um rei. Qual que é a ideia do texto aqui? Os reis naquela época, a grandeza dos reis era medida pelo tamanho das vestes, pelo tamanho do manto. E quanto maior, mais pomposo, maior era a grandeza desses reis. Então, quando eles entravam nos seus palácios para subir nos tronos, eles vinham com as vestes arrastando pelo chão. Então o tamanho da veste dá a ideia da grandeza. E aqui Isaías vê este rei, este Deus, e vê o tamanho da veste. As vestes eram tão grandes que cobriam todo o templo. A grandeza dele. O que acontece quando Isaías vê a visão?
Deus rouba a cena, as vestes dele cobrem todo mundo. Ali Isaías está vendo a imensidão de Deus, a eternidade de Deus, a infinitude de Deus, a incompreensibilidade de Deus, que o templo não pode conter, o universo não pode conter, nada pode conter. É a realeza das realezas, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. É isso que nós estamos estudando aqui. Os atributos de Deus. E nessa visão, Isaías consegue ver vários deles. Isaías consegue ver a soberania. Isaías consegue ver a infinitude, a eternidade, a incompreensibilidade. Só que a santidade de Deus, ela abarca todos os demais atributos. A santidade é o adorno de todos. A justiça de Deus é uma justiça santa. O amor de Deus é um amor santo. A misericórdia é uma misericórdia santa. A soberania é uma soberania santa. Ele é o adorno e por que não dizer, ele é a soma de todos os outros. E dele procedem todos os outros. Por quê? Porque quando eu falo da pureza e da distinção, é um amor sem igual, é um amor sem pecado, é um amor puro e é um amor distinto, é uma justiça inexorável, é uma justiça imaculada, mas é uma justiça distinta. Todos os atributos de Deus são puros, ok? Ou seja, não há mancha, não há erro, e todos os atributos de Deus são elevados, são transcendentes, são inigualáveis e são incompreensíveis. Não é isso que é santidade? Pureza, perfeição e transcendência. O amor de Deus tem falha? Não. O amor de Deus, você compreende? Também não. Por quê? Ele é santo. A justiça de Deus tem dolo? Não. A justiça de Deus, você compreende? Não. Ela é santa. Ela é santa. Ou seja, todos os atributos de Deus são puros, sem falha, e são incompreensíveis, dada o tamanho da elevação. Uau! Todos os atributos são santos. Agora você entendeu por que os serafins ficam santo, santo, santo? Os serafins estão falando a soma de todos. A soma do que Deus é. Se colocar todos os atributos e somar, o produto final é God Holiness, a santidade de Deus. Se você somar toda justiça, misericórdia, infinitude, graça, soberania, ira, amor, soma todos, vai dar santidade. Porque todos os atributos são incompreensíveis e todos os atributos são sem pecado. Agora vamos ver a visão dos serafins. O que os serafins viram? Vamos ver. Esse texto, irmão, nos dará a maior demonstração da santidade de Deus. Não existe outro texto tão compactado que revele com tanta grandeza a santidade de Deus. Você quer conhecer a santidade de Deus? Se debruce Isaías 6 e discorra desse texto. Vamos ver agora a visão que os serafins têm. O que os serafins estão vendo vai nos revelar a santidade de Deus. Veja só. Serafins são as criaturas mais majestosas que existem. Talvez são as criaturas mais perfeitas que existem. Por quê? Dado a proximidade que elas estão do trono de Deus. São as criaturas, os seres criados que mais se aproximam do trono. Elas ministram diante do trono de Deus. Agora, para que isso seja possível, elas não morram, a visão dos anjos e a visão de Isaías revela isso. Eles têm 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam.
por que que eles cobrem o rosto? Porque o trono que está ali, irmão, a glória que fulgura dali, a luz que emana dali, a radiação de santidade que sai dali, é tão intensa que eles não podem olhar. E eles cobrem o rosto. Porque se eles contemplarem a santidade de Deus, eles caem mortos. Eles não podem ver. É como se eu levasse você numa nave espacial próximo ao sol e dissesse: abra os olhos. Você seria fulminado, torrado, cegado na mesma hora. Pois quem está ali brilha infinitamente mais em glória do que o sol. E os anjos não podem ver, porque se verem, caem mortos. Que mais que os anjos, que Isaías está vendo dos anjos? Com as outras duas asas eles cobrem os pés. Por que eles cobrem os pés? A chave para interpretar esse texto é Êxodo, quando Moisés sobe no Monte Sinai, Deus desce naquele monte e aquilo se torna a morada temporária de Deus. Moisés vai entrar, Deus, tira os sapatos, a terra que pisa é santa. O que é isso? Tem uma linha ali, ó. Moisés, dali para cá, dali para lá são vocês, criaturas finitas, mortais. Daqui para cá é uma dimensão que pertence a mim. Os anjos cobram os pés para mostrar que diante daquele que está sentado são criaturas, seres criados, débeis, são seres pequenos, falta de valor, insignificância. Eles cobrem os pés para mostrar a indignidade deles. Então eles encolhem, duas asas aqui e duas nos pés. Diante da santidade de Deus, não há quem consiga estar digno. Não há dignidade nenhuma. Você é reduzido à vergonha e ao opróbrio. E aqueles anjos estão completamente com vergonha. Por causa da santidade de Deus. Os serafins estão diante da soma de tudo que Deus é. Deus sentado no seu trono e todos os atributos inseridos, convergidos nele, e aquela glória emanando, aquela radiação. E eles não podem ver. Moisés chegou diante dele e disse: rogo-te que me mostre a tua face. Deus diz: é impossível. Se você me ver, você cai morto. A mesma coisa com os serafins. Irmãos, esta é a reação que os serafins têm diante de Deus, que Isaías está contemplando. Isso aí é o Deus Santo. E com duas asas eles voavam. Mostram prontidão em servir a Deus. Você está começando a entender agora diante de quem você está? Diante de quem você faz suas orações? Quem é o dono desse livro? Quem é que manda nesse palco? Quem é que você professa fé? Primeiro, puro, impecável, sem ruga. Segundo, perfeito, sem uma falha moral. Terceiro, distinto, sem igual, transcendente. Esse é o nosso Deus. Agora, o que mais impressiona na visão de Isaías não é o gesto dos serafins, é a declaração dos serafins. O que mais espanta, e já é espantoso,
a atitude dos serafins de cobrir o rosto e os pés. O que mais impressiona é a fala. É o chamado trisságio angelical. Verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que é mais admirável não é a atitude, é a mensagem dos serafins, é a tripla repetição: Santo, Santo, Santo. Irmãos, isso aqui não está aqui em vão. Irmãos, na língua judaica, na linguagem escrita ocidental, quando você quer dar ênfase numa palavra escrita, você quer dar ênfase numa palavra, num livro, escrita, você põe aspas, negrito, tudo maiúsculo, colchetes, parênteses, para dar ênfase. No hebraico não é assim. Quando quer dar ênfase em uma palavra, repete. Por isso você vê em Provérbios repetindo. Por isso você vê Jesus diz: em verdade, verdade vos digo. Quer dizer que aquela parte é importante. Este é o único atributo da Bíblia que é elevado ao terceiro grau de repetição. Você não vê na Bíblia: Deus é amor, amor, amor. Você não vê isso. Deus é bom, bom, bom. Deus é justo, justo, justo. Mas a santidade de Deus é o único atributo que você ouve dizendo: Deus é santo, santo, santo. 3 vezes santo, triplamente santo, intensamente santo. Deus quer dar ênfase. É o único atributo em toda a Escritura elevado ao terceiro grau de repetição. O que é isso? O autor quer dar a ideia, e Deus que o inspirou, que a santidade de Deus, a santidade é uma dimensão que consome a própria essência do seu ser. Ele eleva esse atributo acima de qualquer outro. É a soma e a substância de tudo que Deus é. A composição de Deus, se eu posso usar essa palavra, a composição, a essência do ser de Deus é santa. Quando fala 3 vezes, fala da intensidade. Se falasse Deus é santo uma vez, Deus era só santo. Se falasse Deus é santo, santo 2 vezes, Ele é mais santo do que nós. Quando fala Deus é santo, 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 fala que Ele é intensamente santo, coloca Ele num nível inatingível, inalcançável, onde só Ele é santo, como é santo. Intensamente santo. Então você poderia dizer assim: intensamente soberano, intensamente justo, intensamente onipotente, intensamente onisciente, intensamente amoroso, intensamente misericordioso. Essa ideia, tudo em Deus é intenso, profundo, convergindo na sua santidade. Mas notem, não é só a visão dos anjos cobrindo o rosto e os pés que mostra a santidade. Não é só o trisságio angelical, mas é também o nome de Deus. O nome de Deus é santo. Olha comigo na Bíblia, no verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Presta atenção na palavra Senhor aí. Está S maiúsculo, E minúsculo, N minúsculo, H minúsculo, O minúsculo e R minúsculo. No Senhor do verso 1. Agora no verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Olha Senhor aí no verso 3. S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O maiúsculo, R maiúsculo. Você viu? Senhor no verso 1 é o S maiúsculo e tudo minúsculo. Senhor no verso 3 é tudo maiúsculo. O autor e o escritor sabia o que estava fazendo. Ele quer fazer uma distinção de uma coisa para outra. Eu estou falando que agora o nome é santo. No verso 1, a palavra hebraica para Senhor é Adonai, o Deus soberano.
A palavra Senhor, que está no verso 3, ela está associada à declaração dos anjos. Santo, santo, santo. A palavra Senhor, com tudo maiúsculo, não é Adonai, é Iavé. O que é Iavé? Iavé é o nome que Deus deu para Moisés no Sinai. E aquele nome, Iavé, é santo. Agora você entende o terceiro mandamento do decálogo. Não tomarás o nome de Deus em vão. Por quê? O nome Senhor, tudo maiúsculo, Iavé, que está ligado à declaração dos serafins, é um nome santo. O judeu ortodoxo leva isso tão a sério, que ele, quando ele quer falar Deus, ele não pronuncia Iavé. Porque ele tem medo de macular, corromper esse nome santo com seus lábios impuros. Quando ele vai falar Deus, ele fala Adonai. Ele não fala eu sou. Porque ele pensa, eu posso estar violando o terceiro mandamento. Não tomarás o nome de Deus em vão. Como? Falando ele de modo impróprio, com a minha boca suja. Meu irmão, Isaías 57,15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Êxodo 27. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o nome de Deus em vão. Irmão, quantas vezes você já chutou o balde com o nome de Deus? E olha a importância que ele dá. O que significa isso? Que o nome de Deus não pode ser pronunciado de forma imprópria. O nome de Deus não pode ser dito de maneira frívola. Você tem que ter cuidado com o nome de Deus. O nome de Deus deve ser pronunciado com zelo, respeito, porque Ele é santo. Você não pode fazer piada usando o nome de Deus. Você não pode. O nome de Deus não pode estar relacionado a coisas triviais, a coisas frívolas, a piadas. O nome de Deus não pode estar envolvido a algo que não eleve a sua santidade. Porque Ele é santo. Ele é santo. Você tem que ter cuidado com Ele. Principalmente no Oriente, no povo hebreu. O nome, ele carrega muita importância. Por quê? O nome está intrinsecamente ligado à pessoa. Assim como é o nome, é a pessoa. Então, quando eu estou mencionando o nome, eu estou fazendo menção da pessoa. Então, eu não posso, meu irmão, fazer menção de um ser distinto, incompreensível, soberano, justo, fiel, de qualquer maneira, porque esse nome é santo. Eclesiastes 5:2. Não te precipite com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Cuidado. Esse versículo ensina que você deve se preparar ao abrir a sua boca diante de Deus. A ideia é que é assim, ó. Esse versículo significa: todas as vezes que você abrir a boca para pronunciar o nome de Deus, tenha cuidado, porque Ele é santo. Veja só, para você ter uma ideia, como isso é descuidado. Muitos anos atrás, um filho do diabo, chamado Armandinho, ele compôs uma música. Quando Deus me desenhou, Ele estava namorando. O que ele fez? Ele estava usando o nome de Deus, ensinando para uma geração inteira de jovens, caracterizando que Deus tem namorada, que Deus bota o boné para trás, que Deus é um cara muito louco. Blasfêmia! Usando o nome de Deus em vão, passando para milhares de jovens uma ideia covarde, carnal de Deus. Xuxa, o cara lá de cima, ela se pronunciava diante de Deus assim.
tratando Deus com ele, o cara lá de cima, não tendo zelo com o nome de Deus, cuidado com o nome de Deus, e passando para milhões de crianças a imagem de um Deus irreverente, carnal. E sabe o que é o pior? Os cantores gospel estão fazendo a mesma coisa quando eles compõem aquele lixo em nome de Deus. Eles também estão tomando o nome de Deus em vão, colocando Deus naquelas letras asquerosas. Estão tomando o nome de Deus em vão. Nós não podemos fazer isso, meu irmão. Hoje você está vendo o nome de Deus ser banalizado. Você encontra nas barraquinhas souvenirs com escrito o nome de Deus, pulseirinhas escrito o nome de Jesus, o nome mais santo que existe, sendo vendido por R$1,99 numa barraquinha, como uma bugiganga. Filipenses 1:2-9 diz: por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Deus é santo. Como é que vai reduzir o nome do Criador, o nome do Salvador, a uma fitinha, a um boné, a uma bugiganga e um camelô? Você está reduzindo Deus àquilo. Vocês já viram o logotipo que tem no Defesa do Evangelho? Deus é e vários nomes. Não já viram? Fizeram: pastor, faz uma camisa dessa para vender. Eu falei: o quê? E eu vou contrariar o que eu estou pregando? Eu vou vender camisa com os nomes de Deus? Não. O nome de Deus não é feito para ser comercializado. É feito para ser temido. Por que eles fazem isso? Porque não conhecem sua santidade. Não conhecem os seus atributos. Salmo 111:9. Santo e tremendo é o seu nome. O nome de Deus é santo. Por que fala do nome? Quando fala do nome de Deus, diz que ele é santo. Porque o nome está ligado à pessoa. E quando se diz o nome, está dizendo da própria pessoa. Quantos estão entendendo? Diz amém. E agora? E o ministério e a santidade? Agora para os ministros, ou para os aspirantes de ministério. O ministério e a santidade. Vocês se lembram de 2 ministros de louvor no Antigo Testamento? Foram brincar com a santidade de Deus. Sabe quando Deus respondeu? Pena capital. Fulminou, matou. Levítico 10:1-3. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, escute, tomaram cada um o seu incensário. E colocaram neles fogo, e colocaram incenso sobre eles, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Agora qual foi a causa de Deus se matar? Escute! E disse Moisés a Arão, e isto é o que o Senhor falou, dizendo: mostrarei minha santidade através daqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Você quer que eu resumo o que Deus quis dizer aqui? Para esses 2 perversos, o historiador Flávio Joséfo diz que eles estavam bêbados. Não só ofereceram ervas estranhas, que era proibido, mas estavam bêbados. Subiram no altar e começaram a oferecer fogo estranho. Olha o que Deus diz para ele: minha santidade será conhecida entre o meu povo através dos ministros, pela reverência que eles têm, pela santidade e respeito que eles têm à minha santidade. Ministros, vocês têm que ser santos. Nós ministramos diante de Deus. É óbvio que agora está instaurado o sacerdócio universal dos crentes. Todos ministram diante de Deus. Mas para aqueles que são separados, meu irmão, a cobrança é mais elevada. Deus diz: quando fogo estranho é queimado, eu não posso tolerar. Aí vai a pergunta: como é que você se prepara para o ministério? Como é que você zela pela santidade de Deus? Lembra de usar a arca?
estava em Israel na época de Saul. Os filisteus roubam a arca. E ela está agora em Querite Jearim. Davi sobe no trono. E Davi, eu quero a arca de volta. Símbolo da presença de Deus, a arca da aliança. Não é que está ali em São Paulo no tempo de Salomão, não. É a arca da Bíblia. Davi vai buscar. E Davi prepara uma comitiva e uma carroça de bois. Coloca a arca em cima da carroça. E dois carroceiros guiando a carroça. Uzá e Aiô. Então a arca lá atrás da carroça. Num dado momento, os bois tropeçam nas pedras, a arca balança e vai cair. Uzá vê e vai segurar na arca para ela não cair. Hora que Uzá toca na arca, Deus o mata. Fulmina, fere, mata na hora. Por quê? Por causa da santidade. Uzá não queria que a arca caísse no chão, porque o chão é impuro. Uzá julgou que o chão era mais impuro do que a sua mão. E a hora que ele toca na santidade de Deus, com a mão impura, Deus o mata. Por que Deus o matou? Por causa da sua santidade. Irmãos, como você tem tocado, como você tem entrado nos átrios do Senhor, como você tem entrado no santo dos santos. Será que é uma história fictícia? Eu estou ficando louco? Será que é para encher sermão e encher uma grade de um acampamento? Ou isso aqui é sério e verídico? Onde está aqui o caprichozinho emocional, o tapetezinho? Deus simplesmente enviou do céu a sua ira e fulminou Uzá. A santidade de Deus é tão séria que por causa dela ele matou o próprio filho. A justiça executou, mas foi amando da santidade. Quem foi violada foi a santidade. Quem exigiu direito foi a santidade. A justiça puniu, mas amando da santidade. O próprio filho. O sacrifício que você oferece para Deus é santo. Malaquias 1, 6, 8. Só escute, você vai entender. Malaquias 1, versos 6 e 8. A vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizei, em que temos desprezado o seu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal. E quando ofereceis o coxo enfermo, isso não é mal. Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá agrado de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o sacrifício que eles estavam fazendo. Na lei de Moisés era ordenado quem fosse oferecer sacrifício, pegasse o melhor do rebanho, a ovelha mais gorda, limpa, não podia ter uma ruga, tinha que ser novinha, bonita, e colocar lá. Os cereais, tudo era do melhor. O que os sacerdotes aqui de Malaquias estavam fazendo? Pegavam um animal cego, não dava para o abate, não dava para comer, e jogava. Animal com sarna, coisa de segundo resto. E o Senhor está dizendo, vocês estão profanando a minha mesa, vocês não estão respeitando a minha santidade, oferecendo esse sacrifício imundo. Eu quero dizer, o que você tem oferecido para Deus durante a semana? Como você oferece seu corpo, seus olhos, sua mente, seu coração, suas orações? É o imundo? Você se prepara, você se separa, você se santifica e tem oferecido na mesa do Senhor um sacrifício suave? Irmãos, respeita a santidade de Deus. Um dia eu falei assim para um jovem: jovem, Deus é onipresente e Deus é onisciente. O que significa? Que quando você está sozinho, você nunca está sozinho. Deus está com você lá. E quando você pensa, Deus também está vendo seus pensamentos. Então, é uma onisciência que vê pensamentos santa. É uma onipresença que está com você santa. Aí eu disse a ele: respeite a onipresença de Deus, porque Ele está vendo você. Respeite a onisciência de Deus, porque Ele está vendo o que você está pensando.
E essa onipresença e onisciência são santas. Santas. Agora, vamos ver a resposta de Isaías à santidade de Deus. A nossa resposta aos atributos de Deus. A nossa resposta ao ser de Deus. Primeiro, a matéria inanimada responde à santidade de Deus. Veja só, verso 4. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Duas matérias aqui, batentes, pilares e fumaça. Irmãos, diante da santidade de Deus, irmão, diante da glória que estava estampada, que estava repousada, manifestada, objetos inanimados tremeram, responderam, o chão, houve um abalo sísmico, e a fumaça, a Shekinah de Deus, encheu o templo. E é inacreditável que tem crentes que se ficam inertes diante da presença de Deus. A matéria inanimada reagiu, ela não se conteve, ela tremeu. Eu não disse ontem que Ele é soberano sobre a matéria inanimada? Granizo, árvores, água, fogo. Aqui os batentes, os pilares, a fumaça entrou. Houve uma convulsão celeste diante da santidade de Deus. Irmão, é isso que eu quero dizer. Diante dessa glória revelada, até o inanimado reage. Agora vamos ver a reação dos homens. Verso 5. Então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Até aí. A reação que os homens têm diante da glória de Deus, diante dos atributos de Deus, diante da santidade de Deus. Convicção da sua realidade. Isaías, quando vê a glória de Deus e a santidade de Deus, Isaías profere um ai. Ai de mim! O que é um ai? Isso aqui tem muita importância. Isaías era um profeta. E os profetas eram oráculos de Deus. Eles iam para trazer a mensagem de Deus. E os profetas profetizavam dois oráculos. Um oráculo de bênção, que é o bem-aventurado. Quando Deus dizia através dos profetas, assim diz o Senhor, bem-aventurado és tu. É um oráculo de bênção. Deus está abençoando aquele lugar. E o segundo oráculo era o oráculo de maldição. É quando ele dizia, ai. Ele está lançando uma maldição sobre a nação. Você vai encontrar isso em Apocalipse, quando o anjo diz, ai, ai, ai dos moradores da terra, por causa da quinta trombeta. Aqui, Isaías profere um oráculo de maldição contra si próprio. Ele diz, ai de mim, Isaías está dizendo, maldito seja eu. É isso que ele está dizendo. Maldito seja eu. Ele está dizendo aqui, eu sou digno de ser amaldiçoado. Meu irmão, Isaías estava começando agora a ver quem ele era e quem Deus era. Quando nós temos contato com a santidade de Deus, o nosso pecado é exposto e nós nos sentimos dignos de condenação. Veja só. Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. A ideia de Isaías é que aquilo que é o melhor de mim é corrupto. Isaías teve convicção dos pecados. Meu irmão, você nunca vai saber quem você é, enquanto você não souber quem Deus é. Quem Deus é. Convicção do pecado. E quando ele fala assim, ó, eu estou perdido. A ideia aqui do hebraico é assim, ó. Eu estou, a versão King James diz, eu estou desfeito. E a tradução mais profunda, eu estou desintegrado. O desintegrado aqui
a ideia que Isaías, pela sua descendência profética, era que ele era um dos homens mais íntegros de Israel. Quando ele tem acesso à santidade de Deus, ele diz: ai de mim, eu estou desintegrando, eu estou me desfazendo, toda noção de bondade está caindo por terra, toda noção de justiça, eu estou me desconjuntando, me desfazendo. Esse é o propósito desse acampamento. O conhecimento do ser de Deus nos reduzir a nada, nos desconjuntar, nos desintegrar, nos desfazer. Ai de mim, eu estou me desfazendo. Essa é a ideia. E é isso que está acontecendo conosco quando ouvimos da incompreensibilidade, quando ouvimos da justiça, quando ouvimos da soberania, quando ouvimos da fidelidade, da onipotência, onisciência, onipresença, nós começamos a nos desconjuntar. É isso que eu e o Renan tem conversado. Essa é o sentimento que está sendo trazido a nós. Aquilo que é o melhor de mim é corrupto. Depois vai dizer: habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha que coisa tremenda. Você vai falar: tá, vi o estado da perdição deles. Não. Olha isso aqui, presta atenção nesse tópico. Quantas vezes Isaías trafegava sobre aquele lugar? Ia, vinha. De repente, quando ele vê a santidade de Deus, aquilo ali eu não tinha percebido. E aquilo ali? E aquilo ali? Meu Deus! É exatamente o que esse encontro está promovendo. Quando você tem acesso ao descortinar do ser de Deus, a sua cosmovisão muda, a sua visão da vida, a sua visão das coisas mudam. Você diz: meu Deus, que sociedade perdida! Olha as coisas como estão, as escamas caem e tudo muda na sua vida. É isso que está acontecendo aqui. É isso que Deus está fazendo aqui. Foi isso que aconteceu com Isaías. Qual foi a razão? Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agora Isaías vê Isaías como ele realmente é. Agora Isaías vê Isaías como Deus vê. Estão entendendo, irmão? Isaías disse: esta é a nossa resposta diante da santidade de Deus. Como a santidade é a soma dos outros atributos, esta é a nossa reação diante da onipotência, da onisciência, da onipresença, da imutabilidade, da infinitude, da incompreensibilidade, da soberania, da justiça, da misericórdia, do amor. É as nossas escamas caírem e dizer: ai de mim, a ideia, eu não posso diante de um Deus santo, eu não posso dar tapinha nas costas, eu não posso proferir palavras frívolas, eu tenho que ter cuidado, Ele é santo demais e Ele vai me punir, porque eu estou desfeito, o melhor de mim é corrupto. Porque somos uma geração triunfalista? Porque somos uma geração arrogante, autossuficiente? Porque nós não conhecemos a nossa miserabilidade. E por que não conhecemos a nossa miserabilidade? Porque não conhecemos a santidade de Deus. E por não conhecer a santidade, nós não conseguimos ver a grandeza do Evangelho. Porque não vemos nosso estado miserável, nem reconhecemos nossa perdição.
Mas quando nos depararmos com a santidade de Deus, notaremos a nossa miserabilidade, a nossa total perdição. Então correremos para o Evangelho, para a graça de Deus, clamando por misericórdia e perdão, e Ele nos salvará, nos restaurará e nos santificará. Você quer ter uma experiência com Deus hoje? Você quer que Deus abra as portas do trono e deixe você ver uma orla, um pedacinho da orla? Você quer ter uma experiência traumática como a de Isaías? Oxalá Ele nos desse. Oxalá fosse aqui conosco, meu irmão, e você visse um alto e sublime trono. Se você quer isso, feche os olhos, curva a cabeça.